Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais um vídeo de leitura literária aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês fragmentos de um dos mais importantes livros da história do Ocidente, A República, do grande pensador grego Platão. Sem mais, então, passemos a palavra a Sócrates, o grande mestre, a grande personagem de Platão, para que Sócrates nos desvele a República. Aqui, no início da República, Platão nos conta que Sócrates, 4 séculos antes de Jesus Cristo, teria pronunciado o Sermão da Montanha. Se alguém declara que a justiça significa restituir a cada um o que lhe é devido, e se por isso entende que o homem justo deve prejudicar os inimigos e ajudar os amigos, não é sábio quem expõe tais ideias. Pois a verdade é bem outra, que não é lícito fazer o mal a ninguém e em nenhuma ocasião. Aqui, Cristo e o Sermão da Montanha, fragmento do Sermão da Montanha. Tendes ouvido o que foi dito: amarás o teu próximo e poderás odiar o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deus faz o sol nascer tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Se saudais apenas vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Esse trecho foi retirado do Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 47. Agora, Trasímaco, o interlocutor sofista de Sócrates, nos lega o princípio de justiça que viria a ressoar 23 séculos depois, com o duplo homicídio cometido por Raskolnikov, protagonista do romance dostoiévskiano Crime e Castigo. Ora, Sócrates, por que crês que os pastores e os vaqueiros objetivam o bem dos seus carneiros e dos seus bois, e os engordam e tratam tendo em vista outra coisa, para além do bem dos seus patrões e deles mesmos? E da mesma maneira, acreditas que os governantes das cidades, os que são realmente governantes, olham para os seus súditos como se olha para os carneiros e que objetivam dia e noite tirar deles um lucro pessoal? Foste tão longe no conhecimento do justo e da justiça, do injusto e da injustiça, que ignoras que a justiça é, na realidade, um bem alheio, o interesse do mais forte e daquele que governa, e a desvantagem daquele que obedece e serve. Que a injustiça é o oposto e comanda os simples de espírito e os justos. Que os indivíduos trabalham para o interesse do mais forte e fazem a sua felicidade servindo-o, mas de nenhuma maneira a deles mesmos. Aqui tens, ó muito simplório Sócrates, como é necessário encarar o caso. O homem justo é em todos os lugares inferior ao injusto. Em primeiro lugar, no comércio, quando se associam um ao outro, nunca descobrirás, ao dissolver-se a sociedade, que o justo ganhou, mas que perdeu. Em seguida, nos negócios públicos, quando é preciso pagar contribuições, o justo paga mais do que os seus iguais, o injusto, menos. Quando, ao contrário, trata-se de receber, um não recebe nada, o outro muito.
E quando um e outro ocupam algum cargo, acontece que o justo, mesmo que não haja outro prejuízo, deixa por negligência que os seus negócios domésticos periclitem e não tira da função pública nenhum proveito, por causa da sua justiça. Além disso, incorre no ódio dos parentes e conhecidos, ao recusar servi-los em detrimento da justiça. Quanto ao injusto, é exatamente o contrário, pois entendo como tal aquele de quem falava há pouco, o que é capaz de se sobrepor aos outros. Examina-o bem, se quiseres saber até que ponto, no particular, a injustiça é mais vantajosa do que a justiça. Mas irás compreendê-lo mais facilmente se fores até a injustiça mais perfeita, a que leva ao ápice da felicidade o homem que a comete e ao ápice da infelicidade os que sofrem e não querem cometê-la. Essa injustiça é a tirania que, por fraude ou violência, se apodera do bem alheio. Sagrado, profano, particular, público e não por partes, mas na totalidade. Para cada um desses delitos, o homem que se deixa apanhar é punido e coberto das piores ignomínias. Com efeito, essas pessoas que agem por partes são consideradas sacrílegas, traficantes de escravos, arrombadores de moradias, espoliadores, ladrões, conforme a injustiça cometida. Mas quando um homem, além da fortuna dos cidadãos, se apodera das suas pessoas e os tiraniza, em vez de receber esses nomes ignominiosos, é considerado feliz e afortunado, não apenas pelos cidadãos, mas também por todos aqueles que sabem que ele cometeu a injustiça em toda a sua extensão. Com efeito, não receiam cometer a injustiça os que a reprovam, receiam ser vítimas dela. Por isso, Sócrates, a injustiça levada a um alto grau é mais forte, mais livre, mais digna de um senhor do que a justiça. E, como eu dizia a princípio, a justiça significa o interesse do mais forte e a injustiça é em si mesma vantagem e lucro. Essa passagem terrível, horrorosa em termos éticos, é de Trasímaco, o interlocutor de Sócrates. Agora, Sócrates, precursor da utopia de Thomas Moros, ressignifica a vontade de poder para além da dialética do senhor e do escravo. Os homens e as mulheres de bem não querem governar nem pelas riquezas, nem pela honra, porque não querem ser considerados mercenários, exigindo abertamente o salário correspondente à sua função, nem ladrões, tirando dessa função lucros secretos. Também não trabalham pela honra, porque não são ambiciosos. Portanto, é preciso que haja obrigação e castigo para que aceitem governar. É por isso que tomar o poder de livre vontade, sem que a necessidade a isso obrigue, pode ser considerado uma vergonha, e o maior castigo consiste em ser governado por alguém ainda pior do que nós, quando não queremos ser nós mesmos a governar. É com esse receio que me parecem agir, quando governam, as pessoas honradas, e então assumem o poder não como bem a ser usufruído, mas como uma tarefa necessária, que não podem confiar a outras pessoas melhores que elas, nem a iguais. Se surgisse uma cidade de homens e mulheres bons, é provável que nela se lutasse para fugir do poder, como agora se luta para obtê-lo. E tornar-se evidente que, na verdade, o governante e a governante autênticos não devem visar ao seu próprio interesse, mas aos interesses dos governados e governadas. De modo que todo homem e toda mulher sensatos prefeririam ser obrigados por outro a preocupar-se em obrigar os outros. Pessoal,
Esses foram trechos formidáveis de uma das obras mais importantes da história da filosofia no Ocidente, A República, do pensador grego Platão. Trouxe aqui para vocês as vozes de Trasímaco e, sobretudo, a voz de Sócrates. Se vocês gostaram de mais esse vídeo de leitura literário-filosófica aqui do meu canal do YouTube, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando a esse canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe o seu comentário aqui embaixo desse vídeo para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das atividades aqui deste meu canal do YouTube, eu peço que você considere a possibilidade de clicar nessa tecla, se tornar um membro ou uma membro humanista do canal para apoiar este meu projeto de universidade aberta no YouTube. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo de leitura literária e filosófica, gente. Tchau, tchau!